Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7 com vocês. Mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmar Neto, presidente da atual gestão. Hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o promotor Eduardo Paes. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço o convite, o gentil convite, e estou muito honrado, muito feliz de estar aqui. Que bom, a satisfação é toda nossa. Eduardo, como bem diz o nosso programa, Conexão com Valores diz respeito às conexões pessoais, sociais, que permitem que possamos ter bom desempenho na sociedade civil e também os valores desde a casa materna e paterna que permitem que possamos exercê-lo da melhor forma possível. E o convite que eu te faço é que você possa apresentar ao nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Eduardo, o seu momento em casa, os seus primeiros colégios, o seu olhar pela carreira universitária no direito, até o momento em que você, maduro, desponta como uma liderança dentro do sistema do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É curioso, porque eu nasci em Quintino, né? Então sou carioca da gema. Para quem é flamenguista, eu conheci o Zico criança, o seu Antunes me pegou no colo, mas logo em seguida fui para Jacarepaguá, onde passei minha juventude, minha infância e minha juventude toda, e vocês vão entender por que eu estou falando de Jacarepaguá em específico, porque anos depois eu voltei a trabalhar, né, agora assim como promotor, em Jacarepaguá. Então, minha vida, ainda que tenha saído um pouquinho daquele entorno, eu voltei a Jacarepaguá não mais só como morador, né, mas principalmente como profissional. Então, a minha relação com aquela comunidade, ela vai além... É uma gênese. Sim, além do profissional. Mas passei minha infância toda em Jacarepaguá e fui estudar num colégio de freiras, chama, né? Escola Padre Butinhá, que fica na Rua Barão, que hoje é palco, infelizmente, né, de notícias tristes com relação à violência e criminalidade. Mas eu passei toda a minha infância ali. Então, tenho até uma história muito curiosa, que eu conto sempre isso, porque eu era muito orgulhoso daquela minha escola. Toda a minha formação foi ali. E a minha mãe era muito próxima das freiras que tomavam conta da escola. E a diretora, irmã Oliveira, era uma figura materna e distante, porque eu era muito criança, né? Eu cheguei na pré-escola. Então eu fui forjada, todo o meu caráter, toda a minha educação, né, foi feita ali daquela igreja, daquela escola. E o meu sonho de criança era poder dar um beijo na freira. E no último dia de escola, né, quando terminou tudo, não tinha mais o que fazer, 8ª série, e eu pedi a ela, né, se eu podia dar um beijo, né? E ela, muito carinhosa, se abaixou e me permitiu dar um beijo no rosto dela, e aquilo ficou marcado para sempre na minha vida. E logo em seguida, de lá, eu já no ensino médio, eu resolvi estudar numa escola um pouco diferente, que já era uma escola no Pentágono, que é uma escola pré-vestibular. Sim. Que era famosa por ser bem difícil, mas eu tive novos desafios, né? Eu conheci pessoas de todos os matizes, né? De todas as classes sociais. Isso foi muito bom, né? Sair daquele universozinho que eu vivia. E quando passei na faculdade, passei para a PUC. E, na verdade, eu passei uma pública para a UERJ e para a PUC. E minha mãe optou, né? Me sugeriu de eu ficar na PUC. Ela preferia, ela não gostou, né? Ela foi comigo. Minha mãe é sempre muito presente, me levou no primeiro dia na UERJ, ela não gostou. E aí eu fui para a PUC. Então, a minha formação também acadêmica foi uma escola de padres agora, né? Sim, a PUC tem uma irmanação com a ADCE, o padre Anderson é muito próximo. Isso. Então, eu acabei indo para a PUC, que também, né, acabou forjando muito, né, do profissional que sou hoje em dia, né? Então, passei lá toda a minha graduação e
eu não tinha muita certeza do que eu gostaria de fazer no direito. Minha mãe é que dizia que eu tinha perfil para advogado. Ela dizia que eu falava muito, brigava com todo mundo e era chato. Não sei se ela tinha razão. Eu ouço discordar de vez em quando, mas ela acho que ela acertou. E aí, nesse finalzinho de faculdade, eu acabei fazendo uma prova para ser advogado da Embratel. Passei, eram 6 vagas, eu passei em 6º lugar e eu não era advogado ainda. E fui ajudado pelo presidente da OAB na época, que muito gentil, ele disse para mim assim, muito sério, direto, disse: você já é advogado, você passou numa prova, agora a obrigação minha é te dar uma carteira. E ele disse: mas eu só tenho um problema, não tem como fazer uma prova só para você. Sim. Você quer se submeter a uma banca de prova oral? Eu falei: a hora que o senhor quiser. E assim foi feito. Eu me formei um pouquinho antes, fui trabalhar, e nesse trabalho eu também comecei a conhecer, né, pessoas que estudavam para o Ministério Público. Só que na faculdade, aquela coisa muito jovem, eu ouvi dizer a respeito do Ministério Público, e alguém me deu um livro, disse: olha, regime jurídico do Ministério Público, é isso aqui. E eu comecei a ler e falei: poxa, interessante isso aqui. E naquela mesma época, nós tínhamos um filme que chamava Acima de Qualquer Suspeita, Harrison Ford e Andy Garcia. E eu fiquei encantado com a atuação do Andy Garcia. Eu disse: poxa, eu gostaria de ser aquilo. E eu percebi que, ainda que eu durante um tempo tivesse imaginado ser juiz, mas que a função que eu gostava era aquela de investigar. Sim. Né? Então eu dei aula durante muitos anos, desde 1999, e eu dizia para os meus alunos que meu sonho era ser o Andy Garcia do Ministério Público, né? Estava muito longe disso, né? Mas isso foi aqui o primeiro mote, vamos dizer assim, né, para chegar ao Ministério Público. E realmente me encantei com aquela função. E na verdade, para mim hoje, eu costumo sempre dizer que a missão maior do Ministério Público, ainda acima daquilo que se diz, né, de ser o fiscal da lei, eu acho que o meu papel maior é ser o ombudsman, que seria o ouvidor da sociedade, né? Me angustia muito ouvir as dores, né, das pessoas, e isso acaba motivando, né, de você usar o poder que você recebe para fazer o bem, para dar uma resposta para as pessoas. Então, a partir daí... É um ponto de equilíbrio da sociedade. Eu acho que, assim, é que eu estou dizendo, se existe uma distância entre o Estado organizado e a sociedade, eu acho que o Ministério Público deveria se pôr entre os lados, sabe? Para aproximar esse contato, que às vezes é difícil, né? Acabei de contar ali na antessala, né, que por vezes eu fiquei tão emocionado em atender pessoas simples, né, e que se emocionavam, dizer: poxa, eu nunca imaginei que poder falar com um promotor. E eu sempre respondi: olha, mas esse é meu trabalho. É porque talvez o olhar da população, o promotor, ele seja uma pessoa brava. Eu lembro que meu pai tinha uma prima, Maria do Carmo, que ela era promotora, foi até daquele caso do Dock Street. Sim. E os primos a viam como uma mulher de poder. Eu, em Campos, tenho meu primo Evanes, que também é promotor, e ele, quando jovem, os irmãos me chamavam de nervosinho, por conta dessa inquietude de querer ser sempre uma pessoa facilitadora do processo. O Cláudio Henrique Viana, que hoje está presidindo a Amperge, é amigo de juventude de Campos também. E também a gente via aquele traço da veemência, né? De falar de uma forma vibrante. E eu te conheço socialmente e te vejo sempre com esse olhar da sociabilidade, né? Você sempre sereno, falando baixo. Mas o olhar da nossa população da Barra da Tijuca te aprecia por conta dessa forma firme com que você faz essa aproximação entre aonde a população tem anseios de justiça e aonde o poder público
pode exercer essa facilitação, né, Eduardo? Eu posso dizer para você, meu amigo, que eu sou muito grato, sou abençoado mesmo por ter conseguido trabalhar onde eu nasci, né? Eu fiquei 24 anos em Jacarepaguá, numa vara criminal, onde eu presenciei muita injustiça, muita tristeza, mas acho que tentei dar minha contribuição para amenizar esse sentimento das pessoas. E hoje, né, trabalhando na Barra da Tijuca, também Zona Sul, né, que a minha área de atribuição também alcança Vargem Grande, Recreio e Zona Sul, também eu tenho essa grata satisfação das pessoas saberem quem eu sou. Não digo referência no sentido pessoal, sabe? Mas de alguém que a pessoa pode contar, sabe? De que se tiver alguma coisa, alguma dificuldade, ser um ponto de referência. Olha, poxa, sim, com ele eu vou lá tentar ver se ele me ajuda, me orienta, né? Eu acho que essa empatia que eu procuro trazer no meu relacionamento com as pessoas, né, no meu trabalho em particular, me torna o meu trabalho muito mais facilitado, vamos dizer assim, sabe? Porque, por vezes, eu sei que as pessoas têm realmente essa imagem. O promotor, ele é durão, ele é bravo, ele prende, né? Mas quando o olhar que eu procuro disseminar é justamente o contrário, de dizer, olha, se errou, a gente tem que ter uma punição. Sim. Faz parte da história. Mas a punição tem que ser proporcional e tem que ser válida, né? Tem que ter um retorno social daquilo que a gente está impondo, justamente para que todo mundo entenda o sistema funcionando, né? Então, assim, hoje, para mim, é muito mais simples do que já foi no começo, né? Como eu disse, eu passei muita coisa dura, eu assisti muita coisa triste. Isso molda o seu caráter de uma certa forma, né? Então, eu não vou dizer para que hoje eu não me emocione, claro, eu me emociono muito com certas situações, mas hoje eu percebo que o meu papel pode ser diferencial. Sim. Sabe? Algumas decisões que eu tomo, eu sempre digo, olha, os meus assessores, quem trabalha comigo, eu digo, olha só, a gente tem que sempre pensar na repercussão social do que a gente está fazendo, porque por vezes você pode até não entender uma absolvição que você pede, um arquivamento que você realiza, ou uma condenação que você pede, uma prisão. Isso, para quem está no entorno, né, faz diferença. O recado, outro dia, eu posso contar, sem dizer às pessoas, mas houve um caso de repercussão em que eu atuei e eu denunciei uma certa pessoa, né, conhecida na Barra da Tijuca, e pedi a prisão. Essa pessoa foi presa. E dias depois, minha filha me manda um WhatsApp dizendo, pai, você está famosinho. Que isso, filha? Famosinho o quê? Com a galerinha de 20, a idade dela. E aí eu fui perguntar a ela, liguei para ela e falei, o que houve? Aí ela me contou a história. Eu disse, qual foi a repercussão disso? Não, pai, todos te deram razão. Sim. Essa pessoa não é uma pessoa legal, né? As pessoas te deram parabéns, estão todo mundo satisfeito porque isso aconteceu. Então, assim, e eu fiquei orgulhoso porque eu falei, era o que eu pretendia. É uma ação de bem comum, Eduardo. De bem comum, né? Falando em bem comum, a nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, há 63 anos, ela está presente aqui no Rio de Janeiro, focado em iniciativas que sejam voltadas ao bem comum. E o convite que eu te faço é que você possa externar ao nosso público o seu olhar pessoal em relação a esse nosso carisma. Os que tiverem curiosidade de dar uma olhada, o nosso Instagram é o @ADCRRio, o nosso Facebook é o ADCRJ, todos esses nossos programas estão no YouTube, e mesmo fazer um convite ao seu networking para poder ingressar nas nossas fileiras, um estímulo ao nosso amigo em comum César Viana, para que venha aqui dar a sua entrevista. Ele também é um associado de primeira linha, fica à vontade. Eu convido a todos que façam parte desse movimento. É importante estarmos juntos para tentarmos mudar alguma coisa na sociedade. Essa união do bem que vai fazer diferença para o nosso futuro.
Te agradeço imensamente a sua disponibilidade, uma satisfação ter você aqui conosco. Eu que agradeço. O Conexão com Valores, sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima.